Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todo o povo de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos, né? Como um só corpo, um só espírito. E ao decorrer de tudo que está acontecendo com essa pandemia, né? Esse vírus aí que está assolando aí a nossa terra. E nós, infelizmente, nós estamos fazendo, né? Mas graças a Deus que nos dá esse privilégio de estarmos na online, né? E realizando os nossos cultos de oração, nossos cultos de louvor. Não parou, porque a igreja do Senhor não pode parar. E eu peço a você nesse momento, na sua casa, junto com a sua família, e você tem esse privilégio, meu irmão. Isso é uma maravilha. Porque quantos que querem ter esse privilégio e não podem? E a obra do Senhor não pode parar. Então nós estamos aqui nesta noite para engrandecer, adorar e louvar ao Senhor. Então este é um momento exclusivo que você vai ter aí na sua casa, no seu lar, junto com a sua família e com a nossa igreja IPM. E nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por esse culto, mais um culto de oração, né? Toda sexta-feira que tem esse culto de oração na nossa igreja, e aqui nós temos clamado ao nome do Senhor, nós temos recebido bênçãos, nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque só Ele é Deus, Ele tem ouvido as nossas orações e não vai ser de forma diferente, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. A casa do Senhor aqui mora dentro do meu coração, porque está aqui, e você também na sua casa, você representa a igreja do Senhor, amém? Então vamos nesse momento orar ao Senhor. Feche seus olhos e vamos estar orando a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, ó Deus, nós queremos te render graça, te agradecer, Senhor, por mais uma noite, te agradecer, Senhor, porque estamos na tua casa. Te agradecer, Senhor, por cada lar agora, Senhor, que está, Senhor, representando, Senhor, está clamando o teu santo nome, ó Deus, com esse culto de oração, Senhor, que estamos aqui, ó Pai, clamando o teu nome, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco, tu és o nosso Deus, ó Pai. O Senhor se faz presente no nosso meio, no nosso lar, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque em meio às dificuldades, em tudo que tem acontecido, ó Deus, mas nós não desanimamos, ó Deus, nós estamos contigo e crendo, ó Deus, que a vitória é nossa em nome de Jesus, ó Pai. Mesmo que venha, meu Deus, todas as enfermidades, tudo que está assolando, meu Deus, no nosso Brasil, mas nós temos um Deus que ouve as nossas orações, nós temos um Deus que está, Senhor, ouvindo, Senhor. Estamos aqui, Deus, clamando o teu santo nome, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, e todos os pedidos, ó Pai, que forem feitos aqui, Senhor, o Senhor possa estar recebendo ao trono da tua graça. Muito obrigado, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha receber, Senhor, a nossa adoração, Pai, nesta noite. Nos abençoa, Pai, e que tudo que aqui for acontecer, Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos estar um momento agora de louvor e gratidão ao nosso Deus. Vamos estar louvando ao Senhor. Teu lado
maravilha, né? Louvamos ao Senhor, engrandecemos o seu santo nome, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, e em todos os momentos, né, nas circunstâncias, na hora da dor, nós temos que estar adorando e louvando ao nosso Deus, porque Ele é Deus, né? Porque se a gente for olhar para as circunstâncias e ficar triste e não louvar o Senhor, aí não dá certo, né? Então nós temos que estar adorando, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E nesse momento eu peço aos meus irmãos, mesmo aí na sua casa mesmo, pegue suas Bíblias e vamos agora estar lendo uma palavra devocional que se encontra no livro de 2 Crônicas, 2 Crônica 20, capítulo 20, versos 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor, que vem falando sobre a oração de Josafá. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, meus irmãos, esse é o nosso Deus, né? Esse é o Deus de Josafá, é o Deus que ouviu a oração de Josafá. Ele é o Deus que nós temos que confiar, né? Um Deus de confiança nas promessas, né? É um Deus de promessa, é um Deus de poder. Ele mostra que realmente nós temos que totalmente depender do Senhor, porque Ele é Deus. E no verso 9, ainda desse mesmo capítulo, ele diz assim, ó: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém, irmãos? E é esse nosso Deus que nos livra de todo o mal. E eu creio que esse Deus que ouviu a oração de Josafá está ouvindo a nossa oração nesta noite. E vai ouvir. E toda essa praga, toda essa enfermidade que está assolando o nosso Brasil, a nossa nação, vai ser jogado por terra em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem e continua sendo Deus. E é o mesmo Deus que operou no passado e vai operar. E nós vamos nos livrar desta enfermidade em nome de Jesus. Porque o nosso Brasil, é uma nação santa, e o inimigo não vai ter poder sobre a nossa nação brasileira. Então todas as orações que vão ser feitas, né, hoje, vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus que venha correr sobre nossas vidas, venha derramar chuvas de bênção sobre minha vida, sobre sua vida, e você aí na sua casa com a sua família, é um motivo para você estar agradecendo a Deus pelo livramento, que essa enfermidade não chegue na sua família, que seja repreendida em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele guarda os seus. Este momento nós vamos estar, mais uma vez, estamos orando, engrandecendo o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, e os pedidos que tem numa caixinha ali de oração, nós vamos estar orando todos os pedidos. E vamos agora, nesse momento, clamar a Deus. Senhor, nesse momento, ó Deus, queremos clamar o Teu nome, Senhor, e Te pedir, Pai, que o Senhor venha ao nosso socorro nesse momento. Que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Que o Senhor venha, meu Pai, nesse momento, ó Deus, venha socorrer o Teu povo. Todos os pedidos, ó Deus, que está na caixinha de oração, Senhor, da Tua casa. Vidas, ó Deus, que estão ali. Que o Senhor sabe das necessidades de cada um, ó Deus. Em que área, Senhor, que estão necessitados. E nós cremos, ó Deus, no poder da oração.
Assim como o Senhor, Pai, fez com Josafá, Senhor, que ele se prostrou e pediu por todo aquele povo. Nós estamos aqui nesta noite clamando o teu santo nome, ó Deus. Abençoa, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo que clama, Senhor. E que essas enfermidades, Deus, que tem assolado, meu Pai, que está assolando, meu Deus, o nosso Brasil, a nossa nação, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Que precisamos, ó Deus, da tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Precisamos, ó Deus, de proclamar o teu evangelho, de sair, ó Deus, para proclamar o teu evangelho, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Que quantas das vezes, ó Deus, nós estamos em casa e deixamos até de vir à tua casa, Senhor. E ao decorrer, Senhor, desse tempo que estamos passando, não temos, ó Deus, como vir para a tua casa, Senhor. Então, ó Deus, isso tudo, Senhor, vai servir, ó Pai, de ensinamento para as nossas vidas, Senhor. Para que não deixamos, ó Deus, de vir congregar na tua casa, Deus. Porque, Senhor, confesso, Pai, como tem feito falta para mim, Senhor. Mas, ó Deus, tu és poderoso, tu és maravilhoso. E que cada um de nós, ó Deus, possamos, ó Deus, através de tudo que está acontecendo, ser um aprendizado para a gente, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que tudo pode nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todas as orações que foram feitas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento agora, eu quero passar a palavra para o nosso irmão presbítero Marconi. Ele vai estar aqui trazendo a palavra do Senhor e que o Senhor possa ricamente falar. A graça e a paz, meus irmãos, que o nosso Senhor esteja conosco por todo esse trabalho desta noite, amados, onde iremos hoje refletir sobre a palavra do Senhor e vamos meditar nela, amados, diante da situação que estamos vivendo hoje, uma situação assim, a qual o planeta, o mundo está perplexo, amados. Mas eu queria falar com os amados, queria refletir com os amados, antes, introduzindo, um pensamento, amados. Será, amados, que o que está acontecendo no mundo é mais importante, é mais sério, está matando mais pessoas do que o pecado, a consequência do pecado, os vícios, a imoralidade sexual, a corrupção, a idolatria, o afastamento de Deus, o ateísmo? Será que essas coisas não estão nos distanciando cada vez mais de Deus? E a consequência disso tudo nos traz muito mais dores, muito mais sofrimento e muito mais mortes do que esta enfermidade que nós estamos vendo aí, esta doença chamada Covid-19, né, mano? Covid-19. Então, amados, para refletirmos, que muito mais sério no mundo, o que estamos vendo hoje é a consequência do pecado. E o mundo perplexo se apega a esta doença. Mas, amados, a consequência da doença do pecado, que não só mata o corpo, e mata muitos e muito mais durante todos os dias, há muito mais morte por causa da consequência do pecado do que propriamente esta doença que está assolando o mundo, amados. E por que tudo isso, amados? Nós notamos que por falta do conhecimento de Deus, por falta da palavra de Deus, a consequência disso é o pecado, e a consequência do pecado é a morte e muita dor e sofrimento, amados. Por isso que o mundo, quando acontece uma coisa dessas,
o mundo fica perplexo, porque está tirando o conforto de quem está longe de Deus. Quando Deus acomete a humanidade com alguma advertência, com algum aviso, a humanidade ela sente de imediato. Mas coisa muito maior Deus queria que nós observássemos. Era a sua palavra, era o conhecimento da sua pessoa, amados. E isso o mundo não está se dando conta, que morre muito mais gente no mundo por consequência do pecado todos os dias, e o mundo nem repara isso. Os vícios, a imoralidade, como já falei, as consequências de toda maldade e injustiça, amados, tem trazido destruição para os lares, as famílias e muitas mortes. Então eu queria que os irmãos refletissem sobre isso, amados, com relação ao que está acontecendo no mundo, que nada mais é do que o afastamento do homem para com Deus, o seu Deus, o qual o homem não busca a sua palavra, não busca a orientação da sua palavra, e por isso acontece tudo isso no mundo, amados. Nós deveríamos estar muito mais perplexos, muito mais atentos, né? Porque a humanidade, em grande maioria, está longe de Deus, e a consequência disso é muito mais grave, mas como eu já disse, a consequência disso, né, são dores, né, que tanto afeta o corpo como a alma, né, numa separação eterna de Deus, amados. Então que a gente reflita sobre isso nessa introdução, e hoje nós vamos refletir um pouco sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Como a gente pode observar, a palavra de Deus, né, como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E porque o homem não quer ouvir a palavra de Deus, acontece tudo isso, amados. Eu quero convidar a igreja para abrirmos a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17, amados. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. Versículo 16 do capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, amados. Observem, né? Quando o homem está seguindo e sendo orientado pela palavra de Deus, o resultado são bênçãos para a sua vida. Quando o homem rejeita a palavra de Deus, amado, qual é o resultado? A consequência do pecado, que é a morte, que é a dor, que é o sofrimento, que é o que nós estamos vendo hoje, amado. Nada mais é do que estamos vendo hoje, que é a separação do homem, que não dá valor ao grande poder da palavra de Deus. E assim ele não conhece o seu Deus, não conhece a vontade do seu Deus, e faz o que aquilo que ele está querendo, os seus desejos e deleites. Ele investe nisso, ao invés de investir na palavra de Deus, amados. Essa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, amados, retrata aqui a importância e o valor de que um homem de Deus dá à palavra de Deus, amados. O apóstolo Paulo, na sua quarta viagem missionária, ele estava em Roma. Ele foi visitar os irmãos em Roma, na sua segunda ida a Roma. E lá ele foi preso. Na sua quarta viagem, o apóstolo Paulo estava preso, encarcerado. E de alguma forma, ele ficou sabendo do que estava acontecendo na igreja lá de Éfeso, onde estava Timóteo, o seu filho amado, o seu discípulo mais preferido, amados, aquele que ele amava muito. Timóteo seguiu o apóstolo Paulo desde a sua primeira viagem. Seguiu o apóstolo Paulo na primeira viagem, na segunda viagem, na terceira viagem e uma parte da quarta viagem do apóstolo Paulo, onde
na sua quarta viagem, Paulo deixou Timóteo na igreja de Éfeso, porque Timóteo, ele foi um servo do Senhor, temente a Deus. Desde novo, ele buscava a palavra de Deus. A sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd, que foram discípulas, eram judias, e foram discípulas do apóstolo Paulo na primeira viagem de Paulo, que ele fez a Listra. E ele pregou o evangelho lá, e a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, né, elas se converteram. E ali Timóteo, como era jovem, foi instruído por sua mãe e por sua avó. E ali ele cresceu e se destacou ali onde ele morava, no contexto que ele vivia. Quando o apóstolo Paulo voltou lá pela segunda vez à cidade de Listra, alguns dos cristãos ali, mais experientes, chamaram a atenção de Paulo com relação a Timóteo, dizendo: este rapaz, ele é diferente, ele anda nos caminhos do Senhor, o testemunho dele cristão aqui é extraordinário. Então Paulo, observando a Timóteo mais de perto, reconheceu isso, que ali estava um homem de Deus, um homem chamado, né, para os propósitos de Deus, amados. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo o tomou, o levou também nas suas viagens, e o instruiu, mostrou para eles, para Timóteo, né, os sofrimentos que Paulo sofria por causa do Evangelho, né, a doutrina, a sã doutrina que Paulo ensinava para todos aqueles os quais Paulo evangelizava. Timóteo foi aprendendo e se tornou um dos discípulos prediletos do apóstolo Paulo, amados. Então Paulo, quando ele voltou para Roma, né, onde ele ficou preso pela segunda vez, ele deixou Timóteo em Éfeso, pastoreando lá a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, Paulo fundou ela e passou mais ou menos 3 anos lá pastoreando essa igreja. Tanto fundou como pastoreou durante 3 anos, ensinando a sã doutrina do Evangelho, amados. Então Paulo teve que continuar sua viagem missionária, e deixou Timóteo lá porque ele confiava em Timóteo. Ele via em Timóteo, né, a verdadeira pregação do Evangelho, o cuidado, o zelo que Timóteo tinha pela pregação do Evangelho. Então ele confiou a Timóteo, o jovem pastor, a igreja de Éfeso, amado. Ele confiando, deixou lá. Timóteo estava pastoreando muito bem. Embora Timóteo, a gente nota nas cartas que Timóteo era tímido, ele era um pouco enfermo, ele era muito limitado. E além disso, ainda tinha, amados, aqueles que se levantaram do seio da igreja que Paulo tinha fundado, né, homens líderes, até líderes da igreja de Éfeso, que se voltaram contra o Evangelho, pregando um falso Evangelho, os falsos mestres. Então, isso chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo na prisão lá em Roma. Então ele escreveu esta segunda carta a Timóteo, porque ele estava muito preocupado, não apenas com Timóteo, seu filho amado, mas ele estava muito preocupado com a sã doutrina do Evangelho que ele tinha deixado lá, né, pregado, ensinado, e homens usados pelo inimigo se levantando contra o Evangelho, pregando falsas doutrinas e desviando a igreja do Senhor do verdadeiro Evangelho, amados. E Paulo ficou sabendo disso de alguma forma, ou pelo próprio Timóteo, ou pelos alguns crentes da igreja de Éfeso, que também estavam vendo essas coisas acontecendo na igreja de Éfeso, amado. E o que aconteceu? Paulo, muito preocupado, escreve esta segunda carta a Timóteo. Embora a primeira carta também já estava acontecendo isso, falsos mestres se levantaram, pregando falsas doutrinas, perseguindo Timóteo, desprezando ele por ser um jovem pastor, né? Se aproveitando disso e levando muitos a se desviar dos caminhos do Senhor com falsos ensinamentos. Então Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, preocupado com Timóteo, mas principalmente
com a palavra do Senhor, com a sã doutrina do Evangelho, amado. Então ele escreveu a primeira carta, instruindo a Timóteo, né? Porque essas duas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo são cartas pastorais, né? Tanto são instrutivas, né, como pastor, para um pastor, né, que era Timóteo, um jovem pastor, mas era um pastor da igreja lá em Éfeso, ele estava lá pastoreando. O apóstolo Paulo, preocupado com a falsa doutrina que estava sendo pregada, ele escreveu a primeira carta. Mas na segunda carta, amados, que ele escreveu, nós notamos que o problema continuava. Veja a preocupação de Paulo com a sã doutrina do Evangelho. Ele estava preocupado aqui com Timóteo, sim, que estava sendo desprezado, estava sendo perseguido, humilhado, porque era um jovem pastor. Mas principalmente, amados, acima de Timóteo, estava a sã doutrina do Evangelho, estava a palavra do Evangelho sendo colocada em jogo, falsos mestres se levantando da própria igreja para pregar um falso evangelho. E a consequência disso estava minando a igreja, estava afetando a igreja, estava adoecendo a igreja. E Paulo, muito preocupado, escreve essas duas cartas pastorais, mas dá ênfase, e grande ênfase, no ensino da sã doutrina da palavra, amados. A gente observa isso em 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 1 e o versículo 15, amados, que ele diz assim: sempre preocupado com a palavra de Deus, sempre ele está dando informações sobre a importância da palavra de Deus. Ele diz aqui em 1 Timóteo 1,15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas a parte A deste versículo ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Veja que Paulo dá ênfase na sã doutrina do Evangelho, amados. E é isso que nós devemos observar hoje. Por que o mundo está sofrendo? Porque a igreja também sofre. A igreja deveria hoje também estar mais preocupada também com a pregação do Evangelho. É dolorosa essas mortes que estão acontecendo? Amados. É muito difícil a gente ver famílias sendo abaladas, abatidas por causa de morte de entes queridos. Isso dói muito, amados. Dói na alma, dói no coração. Porque é muito difícil a gente perder um ente querido, amados. Mas o que há por trás disso? O distanciamento de Deus, o distanciamento e o desprezo da sua palavra. E é isso que o apóstolo Paulo estava preocupado aqui, com a sã doutrina do Evangelho, né? Que se o homem souber, e se o homem soubesse, ele daria toda importância, todo valor à palavra de Deus, porque é ela que nos dá o norte, né, da vontade de Deus, é ela que nos instrui a santidade, a temer a Deus e a obedecer a Deus. Porque quando a gente obedece ao Senhor, recebemos bênção da parte de Deus. Isso é promessa. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós somos castigados pela desobediência. Há uma resposta à busca da palavra de Deus e sua obediência a Deus, e a resposta também, nós recebemos a consequência da rejeição da palavra de Deus, amados. E isso é muito sério. É isso que o mundo deveria estar observando, amados. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele dá ênfase à sã doutrina do Evangelho. Porque é pela palavra de Deus que o homem se converte, é pela palavra de Deus que vem a fé, é pela palavra de Deus que o homem se santifica e faz a vontade de Deus, amados. E aí, se a humanidade estivesse temendo a Deus e fazendo a sua vontade, com certeza o mundo estaria sendo abençoado e não amaldiçoado desta forma, amados. Há uma razão para tudo isso, amados. E a nossa preocupação não deveria ser com tanta ênfase ao que está acontecendo no mundo, mas ao pecado que está matando muito mais pessoas hoje. Mata muito mais a consequência do pecado do que uma doença. Eu estava vendo a última atualização de mortes no mundo, desde quando começou essa doença na China.
hoje está em 76.900 pessoas mortas. Mas pensando direitinho, amados, será que não está morrendo muito mais pessoas no mundo por consequência do pecado? Porque não estão obedecendo a Deus? Estão vivendo numa vida totalmente desgarrada, desregradas da palavra de Deus? Será que a consequência do pecado não está matando muito mais gente? Não está fazendo muito mais gente sofrer? Com certeza, amados. E nós devemos observar isso. Por falta da busca da palavra de Deus. Por falta do conhecimento de Deus e da sua vontade. E continuando aqui a ênfase do apóstolo Paulo, ainda na primeira carta a Timóteo, o capítulo 3:1 também ele fala: fiel é a palavra, amados. Também no capítulo 4, o versículo 13, 1 Timóteo 4:13, que diz assim também: até a minha chegada aí, Timóteo. Isso foi a primeira carta a Timóteo, do apóstolo Paulo, que ele estava prometendo ainda visitar Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Ensino de quê? Da palavra de Deus, amados. Portanto, amados, a gente observa aqui em 2 Timóteo 3,16, e o 17, eu vou repetir a leitura novamente, que é muito importante. A palavra de Deus ela é mais importante do que tudo na vida, amados. É Deus falando com o homem. É Deus se revelando para o homem através da sua palavra. É Deus mostrando para o homem que Deus nos criou para um propósito, para a glória do nome dele. E Deus deseja que todo homem se santifique, que todo homem lhe tema e faça a sua vontade, porque assim Deus abençoa, amados. Lendo novamente aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, amados. Isso é importante a gente levantar uma observação aqui, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Há muitas religiões no mundo, mas em suas doutrinas, as suas doutrinas não são inspiradas por Deus. É algum tipo de revelação de alguma entidade espiritual que se revelou para algum homem, algum profeta, e disse: escreva este livro, levante esta nova religião, mas não foi inspirada por Deus, amado. Por isso que há tanta religião no mundo, mas só a palavra de Deus, só as escrituras sagradas é que foram inspiradas por Deus, amado, através de homens santos escolhidos por Deus. E vale a pena a gente observar uma coisa: todos os escritores da Bíblia, mais ou menos 40 escritores da Bíblia, amados, se não me falha a memória neste momento, todos eles, se você observar, todos eles foram sacrificados por Deus para serem usados, para serem escritos com suas histórias, Deus os usando para o povo de Israel e para ali Jerusalém, Israel, Judá, todo Israel, Deus usando os apóstolos. Observamos o seguinte, amados: todos os homens foram sacrificados por Deus para nos dar hoje a palavra de Deus, para formar este livro, a Bíblia Sagrada, amados. Então, veja a importância, a utilidade e o valor das Escrituras Sagradas. Veja o poder, amados. E muitas vezes a gente despreza a palavra de Deus. O mundo despreza a palavra de Deus. Por isso, a consequência, amados. Então, amados, a gente observa aqui nessas duas cartas do apóstolo Paulo ao seu amado filho Timóteo. Ele está preocupado com Timóteo, por ser jovem, está sendo perseguido pelos falsos mestres, por ter enfermidades, por ter suas limitações e também por ser tímido até no falar. Paulo estava preocupado com Timóteo? Estava. Mas essas duas cartas, amados, instrutivas, pastorais, dão mais ênfase a
importância da palavra de Deus, da sã doutrina, ser preservada na igreja de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo escreve essas duas cartas com essa ênfase, que quando a gente lê essas duas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, nós devemos nos deter nesta relevância, que a palavra de Deus, ela é muito importante, ela é totalmente importante em nossas vidas, amados. O mundo despreza a palavra de Deus, despreza o Evangelho, despreza o Senhor Jesus Cristo, despreza Deus, despreza o Espírito Santo, e a consequência é o que nós estamos vendo no mundo, amado. E a gente acredita, amados, que como diz as Escrituras Sagradas, né, eu quero ler aqui em 2 Timóteo, para finalizar o capítulo 3 ainda, e os versículos do 1 ao 9, amados. Eu quero ler aqui, né, para a gente observar que por causa da falta de Deus na vida das pessoas e da meditação, estudo da sua palavra, há consequências terríveis para a vida do homem, né? Porque a palavra aí é o maior tesouro que nós temos na face da terra, é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que nos ilumina com a palavra de Deus. E para encerrar, amados, eu quero ler aqui o capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, falando sobre os últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo, né? Aí, prestes à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como os homens estão, veja como o apóstolo Paulo falou há mais ou menos 2000 anos atrás, está se cumprindo hoje, amados. Que diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também eles resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Veja, amados, isso é consequência da falta de Deus e da sua palavra na vida do homem. A consequência são males, são dores e sofrimento. Como diz a palavra de Deus, de que se queixa o homem? A própria palavra de Deus responde: se queixa dos seus próprios pecados, amados, por causa do distanciamento de Deus e da desvalorização, da falta de respeito e consideração com a poderosa palavra do Senhor. Amém, amados? Quero fazer uma oração agora a todos, né, que estão assistindo e ouvindo a palavra de Deus, amados. Vamos orar pedindo a Deus para que o Espírito Santo, através da sua igreja, venha abranger mais ainda, através da igreja do Senhor, o Evangelho. Vamos orar neste momento, baixe suas frontes, vamos pedir ao Senhor misericórdia e graça neste momento, amado. Assim oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque nem sempre, Pai, nós damos tanta relevância e importância à Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, os males, Pai, prevalecem muitas vezes, Pai, sobre todo homem, sobre toda a humanidade, Pai. Ó Senhor,
E que dizer daqueles, Pai, que desprezam a Tua palavra totalmente, Pai, que não valorizam, que até blasfemam da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que através da Tua igreja, Pai, pela Tua palavra e o Espírito Santo que pode convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, alcança, Senhor, aqueles que estão distantes da Tua palavra, distantes do Senhor, Pai, que não estão apercebidos, Pai, de seus vícios, de sua imoralidade, de seus adultérios, Pai, de sua criminalidade, de suas corrupções, Pai, de toda injustiça, de toda maldade, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Que a Tua palavra alcance, Senhor, a todos aqueles que estão distantes do Senhor, Pai, que desprezam a Tua palavra, Pai. Que de alguma forma, através da Tua igreja, Pai, pela pregação do Evangelho, a Tua palavra os alcance, os liberte e os salve, Senhor. Aqueles que não ouviram no mundo todo ainda a Tua palavra, Pai, que a Tua palavra alcance a todos aqueles que Te pertencem em todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, Pai. E aqueles que já ouviram a Tua palavra, porém ainda, Pai, não se converteram, Pai, não creram, Pai, dá o dom da fé, Pai, liberta das trevas, Pai, convença ao arrependimento. Todo homem que já ouviu a Tua palavra, irá ouvir a Tua palavra, está ouvindo neste momento a Tua palavra, Senhor. Converte em nome de Jesus, Pai. É assim que oramos, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo neste momento, Pai. Estende Tuas mãos sobre todos aqueles que ainda estão distantes do Senhor e da Sua palavra, Pai. E dá graça, por misericórdia, e liberta e salva com Teu poder, em nome de Jesus, Pai. É assim que oramos, Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos que ouviram e viram esta palavra, em nome de Jesus. Amados, agora vamos aos momentos dos avisos, amados, né? A igreja aqui, amados, nós estamos nas terça-feiras e nas sexta-feiras, né, estará sempre aqui um oficial para estar recebendo os dízimos e ofertas dos amados irmãos, amados, que a obra continua, a manutenção da casa precisa ainda, né, das contribuições, né, dos dízimos, das ofertas dos irmãos, amados. Então, nas terça-feiras e nas sexta-feiras, a partir das 7 horas, estaremos aqui, amados, aguardando você para trazer sua contribuição, sua oferta para a manutenção da igreja. E também lembrando, amados, todos aqueles que contribuem também com alimentos para a composição das cestas básicas, amados. Estamos também aqui nas terça-feiras e nas sexta-feiras à noite também para receber também os donativos, os alimentos, amados. Então, os irmãos estejam à vontade para continuarem adorando a Deus dessa forma, tanto contribuindo com as ofertas e os dízimos, como também contribuindo com as cestas básicas, que nesse momento tão difícil, amados, tantas famílias, inclusive da igreja, estão precisando realmente desses donativos, amados. Então, vamos abençoar, vamos continuar fazendo a obra do Senhor, porque a igreja não pode parar, a obra do Senhor não pode parar. Que palavra abençoada, amém? E lembrando aos irmãos, domingo às 18 horas, sexta-feira às 19 horas. Até a próxima programação da nossa igreja.